Queridas amigas, queridos amigos, em Deus e em Jesus Cristo, nosso Senhor, abrindo aqui o livro do José Carlos de Luca ao acaso, caiu aqui para a nossa reflexão, um ensinamento que virá através de palavras de Chico Xavier. Chico Xavier nos diz: porque o ódio que sentimos ou a cólera que alimentamos recai sempre sobre nós, no sentido de doença, de abatimento, de aflição, e só pode causar mal, já que deixamos há muito tempo a faixa da animalidade para entrarmos na faixa da razão. Palavras de Chico Xavier. Muito bem. Que Chico Xavier. Muito bem. Eu gostei muito dessas palavras do Chico e eu vou repetir as palavras do Chico para que todos nós possamos fazer uma reflexão. Olha só o que ele está falando. Porque o ódio, ou seja, os ressentimentos, porque os ressentimentos que sentimos, aborrecimento de alguém, a lembrança de alguém que nos traz uma certa tristeza ou decepção, isso é ressentimento. Por menor que seja, é ressentimento. Ele não usa a palavra ressentimento, ele fala ódio, mas ressentimento tem a sua ramificação no ódio. Então, olha, porque o ódio que sentimos, ou a cólera que alimentemos, ou mesmo a cólera que alimentemos, recai sempre sobre nós, vai e volta. No sentido comum de doença, que muitas vezes a gente recorre ao médico, sabe, vai tomar remédio, achando que é um problema físico, originário do corpo físico, não é? Aí ele fala, no sentido de doença, ou então de abatimento. Às vezes a gente se sente abatido, desanimado, não sabe a causa disso. Eu não tenho nenhum problema orgânico, não tenho problema financeiro, não tem ninguém doente na nossa família, eu não estou doente. Então por que eu estou tão abatido ou abatida? Por que eu estou tão desanimado ou desanimada? Por que isso? Sem vontade de fazer nada. A origem, uma das causas é essa aí. Claro que cada caso é um caso. Por isso que é importante, por isso que nós estamos fazendo uma reflexão, né? Então, cada cólera, cada aborrecimento e cada ressentimento, ele retornará para nós em forma de doença ou abatimento, ou de aflição. E só pode causar mal, já que deixamos há muito tempo a faixa da animalidade para entrarmos na faixa da razão. Então nós há muito tempo saímos da faixa da animalidade para a razão. Nós agora que estamos entrando na razão, pessoal. Agora que estamos entrando na razão. É por isso que a gente rescinde, repete no erro. Porque nós somos recém-egressos da animalidade. Ainda sentimos ódio, rancor, ressentimento de alguém, cólera, passa nervoso, porque somos recém-egressos da animalidade. Ainda trazemos dentro de nós, nos arquivos de nossa memória, esses impulsos e essas más tendências, não é, da animalidade. Então, em cima dessas palavras do Chico, vem o autor do livro, que é o José Carlos de Luca, que nos diz o seguinte: há momentos em nossa vida em que quase que irresistivelmente somos tomados por um sentimento de raiva. Não veja isso como mal, porque no dizer do Dr. Bernd Siegel, a raiva é um sinal de alerta, informando que seu território está sendo invadido, que seu senso de identidade está sendo menosprezado. Não nos sintamos culpados quando estamos com raiva, ódio ou mágoa. É humano ter esse sentimento e creio que, por vezes, temos até algumas razões sérias para isso. A questão crucial é saber o que faremos com eles. O que vamos fazer quando nos sentimos assim, já que é um instinto animalizado, já que é uma atitude animalizada. Já que estamos sentindo assim, ele está falando que é normal, porque somos recém-egressos da animalidade. Mas ao nos sentirmos assim, qual a providência a ser tomada? É isso que ele está falando. Permaneceremos com tais sentimentos por tempo indefinido? Iremos canalizá-lo para alguma atitude violenta, seja ela física ou emocional?
É isso que a gente vai fazer? Está perguntando, né? Essas não são as melhores opções, porque dessa forma nós pagaremos um preço alto, o preço da nossa saúde, quando não o preço da liberdade ou o preço da própria vida. É claro, dependendo do revide, né? Da forma que o revide foi efetuado, muita coisa pode acontecer. Bem, nessas hipóteses, esses sentimentos serão tardiamente tratados no consultório médico, numa mesa de cirurgia, na penitenciária ou, lamentavelmente, nos hospitais do mundo espiritual. Muita coisa pode acontecer. Por exemplo, a expressão morreu de raiva. Tem gente que fala assim, morreu de raiva. Ah, quase que eu morri de tanta raiva. Aí ele fala, por exemplo, a expressão morreu de raiva não é apenas figurativa. Estudos na área da medicina psicossomática já relacionam a personalidade raivosa a doenças do fígado, ao desequilíbrio do sistema nervoso. Por isso que, há muitos anos atrás, na década de 80, eu tinha muita amizade com o André Luiz, que é o irmão do Chico Xavier, que ele trabalhava numa livraria aqui em São Paulo. E eu trabalhava numa empresa que eu pegava uma pilha de papel sulfite das pessoas que pediam receita do Chico, eu levava lá para o André Luiz e entregava na mão dele, para ele. E eu achei muito interessante que naquela época, eu era jovem, na década de 80, né? Mais precisamente 81, 82, e eu percebia que a maior parte dos remédios que o Chico mandava era para o fígado. Eu ficava pensando, meu Deus, fígado? Eu nunca imaginei que eu tinha problema no fígado. Mas aí é que tá. É o que ele está falando aqui, ó. Estudos na área da medicina psicossomática já relacionam a personalidade raivosa a doenças do fígado. Então é uma comprovação médica, da ciência médica. Então o Chico, naquela época, já matava a pau. Já era preciso nas suas receitas. Entendeu? Ou então ao desequilíbrio do sistema nervoso. E aos problemas circulatórios. Problema circulatório também advém, tem a sua origem no nosso estado emocional de ressentimentos, não é? De cólera. Aí ele fala, incluindo o ataque cardíaco. Nem todo infartado é necessariamente um raivoso. Mas uma pessoa que cultive a raiva pode ser uma boa candidata a um infarto. Por isso que eu falei anteriormente, cada caso é um caso. O ressentimento, por sua vez, por submeter o corpo a um estresse contínuo, pode enfraquecer o sistema imunológico, dando margem ao surgimento de algumas doenças, dentre as quais o próprio câncer. Já pensou? Vou repetir essa parte. O ressentimento, por sua vez, por submeter o corpo a um estresse contínuo, pode enfraquecer o sistema nervoso, dando margem ao surgimento de alguma doença, dentre as quais o próprio câncer. Também, pois é, não é... Quando ele fala aqui o ressentimento, às vezes pode ser um sentimento infeliz. Não precisa ser um ressentimento, não é? Um pensamento de ressentimento e de ódio. Mas às vezes um sentimento de angústia firme e contínua, um sentimento de, vamos dizer assim, de baixa estima, onde a pessoa às vezes tem vontade de morrer. Isso aí também, esses pensamentos contínuos vai baixar a imunidade e isso pode se transformar em câncer. Não é só o ódio, não. Aí ele continua. Por isso que ele falou aqui, o ressentimento, por sua vez, por submeter o corpo a um estresse, tá vendo? Contínuo, pode enfraquecer o sistema imunológico, dando margem ao surgimento de alguma doença, dentre as quais o próprio câncer. Também não faz bem reprimir esses sentimentos negativos. Então não dá para reprimir, pois assim eles apenas explodirão em algum outro lugar, provavelmente em nosso próprio corpo, ou com outra pessoa que nada tem a ver com a situação dolorosa. Às vezes a pessoa está insatisfeita, infeliz com sua condição profissional. Às vezes a pessoa está insatisfeita ou infeliz com as provas que está passando. A pessoa está inconformada, insatisfeita. Ou então a pessoa está se sentindo infeliz por problemas sentimentais, ou emocionais, ou psicológicos. Tudo isso aí baixa a imunidade.
Isso pode se transformar em câncer, não é? Aí ele continua. Às vezes a pessoa está inconformada, né, com sua própria vida, insatisfeito com sua vida. A pessoa sempre sonhou algo e aquilo não se realiza. A continuidade desses pensamentos e desses sentimentos se transforma em ideia fixa. E essas ideias fixas se cristalizam. E ao cristalizar-se, aí ela vai se transformar em doenças, que é o escape, não é? É o escape da alma, do perispírito, que não aceita aquele corpo estranho da sua alma e põe para fora através de doenças que a gente não quer. Pois a doença, nesse caso, é o mal necessário. Aí ele continua. Algum outro lugar, provavelmente em nosso próprio corpo, ou com outra pessoa que nada tem a ver com a situação dolorosa. Precisamos apenas senti-los, acolhê-los e dar a eles uma direção para canais saudáveis. Necessitamos jogar fora esse lixo que entrou sem fazer tanta sujeira. Podemos contar a nossa história de dor desabafando com um amigo ou um familiar, com o terapeuta ou orientador da comunidade religiosa com que nos identificamos, ou até mesmo expressar num diário pessoal toda a nossa ira. Pois é uma maneira de colocar para fora, já que a gente não consegue se desvencilhar efetivamente, desabafa com alguém, né? É por isso que ele deu vários exemplos aqui, amigo, psicoterapeuta, psicólogo, aí ele continua. Exercícios físicos ajudam a descarregar a energia agressiva que se acumulou em nosso corpo. O ato de caminhar, por exemplo, afora os benefícios do relaxamento que provoca, tem um significado simbólico. Sentimos que estamos nos distanciando daquilo que nos feriu, que a vida está seguindo em frente. Apesar de tudo, que a dor que sentimos não está impedindo de tocarmos nossa vida. Isso é libertador. E ele continua. O perdão, por sua vez, é a terapia espiritual que coroa o nosso tratamento contra os ressentimentos de um modo geral. Pois é. Perdoamos não para inocentar quem nos machucou, quem nos magoou, nem para nos tornarmos heróis orgulhosos. Perdoamos para curar nossas feridas. Perdoamos para reconhecer a falibilidade humana que também é nossa. O próprio arcebispo Desmond Tutu, ganhador do Prêmio Nobel da Paz de 1984, traz palavras que iluminam nossa compreensão sobre esse assunto. Vejamos. Somos capazes de perdoar porque somos capazes de reconhecer nossa humanidade comum. Somos capazes de reconhecer que somos todos seres humanos frágeis, vulneráveis e imperfeitos, capazes de inconsequências e crueldade. Também reconhecemos que ninguém nasceu mal e que somos muito mais do que o pior que fizemos na vida. Uma vida humana é uma grande mistura de bondade, beleza, crueldade, mágoa, indiferença, amor e muito mais. Queremos separar o bom do mal, os santos dos pecadores, mas isso não é possível. Todos nós compartilhamos as qualidades essenciais na natureza humana. E por isso, às vezes, somos generosos e às vezes egoístas. Às vezes somos prudentes, às vezes levianos. Às vezes bondosos, às vezes cruéis. E isso não é uma crença, é um fato. Aliviados por palavras tão sábias e curadoras, sentimos que é hora de o perdão entrar em nossa vida, limpando o nosso corpo, mente e coração de todo o mal que passou por nós. Essa lição da tarde de hoje, início de noite, é para a nossa reflexão, que nós temos que curar as feridas da alma, curar as feridas, não é? Do nosso perispírito e do nosso corpo físico, através do perdão, da aceitação, da complacência e da transigência. Que o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, ilumine cada um de nós e cada um dos nossos familiares. Graças a Deus.